União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde. É um prazer grande estarmos aqui. Um trabalho meritório que o Telesaúde faz, na liderança do Dr. Serra, e muito bem intercedido pela doutora Carla Vaz, que contextualizou de uma maneira didática, de uma maneira muito lúcida, a realidade do mundo do trabalho. Eu vou tocar em alguns aspectos e vamos depois avançar em propostas também de intervenção. E, na verdade, nós vivemos uma situação de um diagnóstico onde não se sabe o tratamento. Qual seria o tratamento de uma questão que é mais do que pontual do mundo do trabalho? É uma questão que ela é social, ela é humana. Então, é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Bem, contextualizando também o que nós vivenciamos hoje, nesse início, nessas primeiras 2 décadas do século XXI. Então, nós temos uma sociedade hedonista, consumista, materialista, onde há uma série de patologias sociais, a injustiça social, má distribuição de renda, corrupção em todos os níveis, em todas as esferas, a violência sobre diversas ordens, a violência sobre a forma de homicídios, feminicídios. Eu faço um parênteses para essa questão do feminicídio, que é uma questão marcante hoje na sociedade moderna, principalmente no nosso estado do Maranhão. A gente tem tido péssimos indicadores sobre isso. Isso também não retrata uma patologia social. Então, o mundo do trabalho também sofre por isso, sofre o resultado de um contexto de uma sociedade doente. Se uma sociedade está adoecida, o mundo do trabalho também está doente. Então, nós temos suicídios, a questão plural das drogas, que envolve todos os mundos, inclusive o mundo do trabalho. Se consome drogas no ambiente de trabalho, todos os tipos de drogas lícitas ou ilícitas. E a patologia do trabalho e a patologia do não trabalho. Nós vivenciamos hoje 14 milhões de pessoas no nosso país desempregadas. Então nós temos angústia, depressão, ansiedade, fruto do não emprego. Então eu chamo de patologia do não trabalho. E mudanças no mundo do trabalho, que foram muito bem explicadas pela doutora Carla Vaz, que se trata de reestruturação produtiva, um número cada vez maior de exigências mentais, incluindo aspectos cognitivos, emocionais e psicossociais, que todos eles confluem para a questão do adoecimento. Então, a legislação brasileira, somente a partir de 20 anos para cá, onde houve uma lista de transtornos mentais e de comportamento relacionados ao trabalho, o Ministério da Previdência com o Ministério da Saúde lançaram essa listagem e a importância de se fazer um nexo causal, ou seja, relação de causa e efeito entre o trabalho e o adoecimento, entre o trabalho e o dano, e o trabalho e a doença. Então, somente de 20 anos para cá, nós começamos a ter números, indicadores, correlacionando essas duas situações que são bem marcantes. Nós sabemos que o trabalho, que eu quero mostrar para vocês, esse diapositivo, ele tem aspectos bem distintos. Então, nós temos o próprio nome, a etimologia da palavra trabalho vem de tripalho. O que era tripalho? Tripalho era um instrumento de tortura na época dos romanos. Então, o trabalho, se por um lado ele garante autoestima, sobrevivência, acesso aos bens de consumo, lazer, ele também representa sofrimento. Então, esse maniqueísmo, esse dualismo do bem e do mal, do prazer e sofrimento, eles convivem no ambiente de trabalho. 5.000 pessoas morrem diariamente durante o trabalho, somente no mercado formal. Então, nós temos uma realidade muito, vamos dizer assim, subestimada. Seria um iceberg. A parte submersa é bem maior. Para cada registro, estima-se 3 mortes subnotificadas. 160 milhões de pessoas têm doenças do trabalho em todo o planeta. Então, nós temos, em função disso, já particularizando a questão das doenças mentais, nós temos a Organização Mundial de Saúde estima na população ativa transtornos mentais menores, em torno de 30% da população, e transtornos mentais mais graves, incapacitantes, que afastam o trabalhador do seu ambiente de trabalho, de torno de 5 a 10% da população. Isso não são números absurdos. Pois bem, 5 entre 10 principais causas de incapacidade no mundo são transtornos mentais. Entre eles, depressão,
esquizofrenia, transtorno bipolar, a dependência química pelo álcool, eu incluiria também outras drogas, e os transtornos obsessivos compulsivos. Então, nós temos que esses transtornos mentais são uma das principais causas também para o absenteísmo, para as perdas de dia de trabalho. Transtornos mentais menores são responsáveis por 4 dias em cada ano, e transtornos mentais maiores, como eu falei, bastante incapacitantes, até 200 dias por ano. Isso representa perdas severas para toda a produção. Então nós tínhamos em 2002, por exemplo, já há um bom tempo, nós temos números bem mais atuais colocados pela Carla, nós tínhamos 15 mil pessoas afastadas definitivamente das atividades laborais por doenças relacionadas ao trabalho, com um nexo bem estabelecido. E lembrando que isso sempre com a população de mercado formal. Nós temos hoje a população economicamente ativa do Brasil, com o desemprego que nós temos, então nós temos uma subnotificação de pelo menos 50%. Tá? Então nós temos os problemas que mais causam afastamento do trabalho, lesões e envenenamentos, foi colocado pela professora Carla, doenças musculares, entre elas a Ler-Dort, a famosa Ler-Dort, doenças neurológicas, doenças mentais e doenças do aparato circulatório. Então essas doenças são as que mais afastam o trabalhador. Bom, e chama a atenção, nas últimas 2 décadas, justamente o crescimento do afastamento por doenças mentais. Isso se reflete também na Previdência. Então, os indicadores da Previdência, nós vamos mostrar agora, são terríveis em termos de adoecimento de pessoas por questões mentais. Então, para vocês terem uma ideia, de um universo de 18 milhões de pessoas que tinham carteira assinada há 2 décadas, 270, quase 300 mil pessoas tinham algum tipo de benefício associado a transtorno mental. Bom, então esses números são realmente cada vez piores, de forma que os transtornos mentais são atualmente a terceira posição entre as causas de concessão de benefício como auxílio-doença. E sempre ela, depressão, estresse, esquizofrenia, alcoolismo, segundo Barbosa Branco. Bom, e a depressão? Nós vivemos numa sociedade, hoje mesmo, eu tive acesso a um dado, em uma pesquisa de 490 mil pessoas testadas, 49% tinha algum transtorno de ansiedade ou depressão. Isso agora, ou seja, metade da população testada. Tá? Foi bem divulgado hoje, inclusive na imprensa. O INSS gasta uma fortuna, né, apenas com transtorno depressivo. Isso sem falar a questão das perdas pelo absenteísmo, sem falar das perdas pelo tratamento, o custo do tratamento, que é bem maior. E só com afastamento. Então, nesse século XXI, nessas 2 décadas, a segunda causa de carga global no mundo de doença é a doença mental, no caso a depressão. Sendo que, ano que vem, nós teremos provavelmente, se não a primeira, continuaremos tendo as 2 primeiras causas de incapacidade para o trabalho, está lá a depressão bem presente. Em ordem de prevalência, transtornos neuróticos relacionados ao estresse, esquizofrenias e consumo de álcool e outras drogas. Bom, o estresse ocupacional, a síndrome de burnout, particularmente entre profissionais de saúde, como nós, entre policiais, bombeiros, entre educadores também, essa síndrome tem que ser pontuada, a Carla Vaz já expôs, essa despersonalização, essa dinamia, esse processo interior de depressão é um processo de falência, vamos dizer assim, emocional, que culmina com quadros mais graves, como depressão severa, inclusive chegando à síndrome do pânico. Então, eu tenho encontrado isso, eu trabalho na ponta. Eu não sou só da academia, da universidade. Eu atuo na ponta. Eu sou perito do Ministério da Saúde, onde eu atendo, eu faço o acolhimento dos profissionais de saúde do Ministério da Saúde. E, infelizmente, é meu dia a dia, todos os dias. O CID, um dos CIDs mais praticados, é o CID-F, doenças mentais. E isso também gerando grande número de dias perdidos e incapacidade. O sofrimento psíquico do trabalhador da saúde, ele é altamente marcante. A mesma coisa também, sou médico do trabalho de uma unidade hospitalar, onde eu recebo também todos os dias problemas osteomusculares e problemas relacionados à má qualidade de vida, ao sofrimento físico e psíquico do trabalhador da saúde. Entre eles, doenças como câncer. A prevalência do câncer em profissionais de saúde tem sido marcante. E não por acaso também as doenças mentais em profissionais de saúde médicos culminam com situações como suicídio.
Então, hoje, o profissional de saúde é um dos profissionais onde há maior incidência de suicídio, e o médico está entre eles. Então, nós temos a síndrome de burnout, como eu falei, pessoal de saúde, educadores, policiais, mas nós temos transtornos pós-traumáticos, principalmente pela violência, como em bancários, policiais, pessoal de emergência, pessoal de plataforma de petróleo, setor aeroespacial, pessoas que lidam com o dia a dia com a questão da violência. E as neurointoxicações no trabalho, com os agrotóxicos, uma realidade bem marcante, nós vivenciamos hoje uma grande discussão sobre a questão do uso de agrotóxicos, mercúrio, chumbo. Então, essas substâncias químicas tóxicas, elas têm danos neurológicos importantes que culminam também para alterações comportamentais, ou seja, são doenças mentais, mas que têm um contexto orgânico, expresso pela contaminação por substâncias tóxicas. Então, além disso, nós temos a questão comportamental do trabalho. Nós temos o bullying, nós temos o mobbing, o assédio psicológico e moral no trabalho, né? Nós temos fator de risco de proteção genéticos, fator de personalidade, os arquétipos que nós trazemos, os traumas da infância também. Então, todo aquele contexto freudiano está presente também no mundo do trabalho. Nós não somos alienígenas, né? E o coping seria o quê? Seria a estrutura de resistência, resiliência, né? Como enfrentar esse processo de adoecimento? Como é que nós resistimos a todos esses fatores agressivos? Bom, e aí vem o principal fator psicossocial de risco do trabalho, que é o estresse. Esse estresse que vai minando a saúde mental. Então, nós temos histórias singulares de vida, onde cada um traz seu problema de relacionamento, de trauma da infância, repito, relacionamento conjugal, os relacionamentos sociais, e nós temos, juntamente com isso, a organização do trabalho. Esse modelo caótico que se instalou, onde cada vez mais a precarização do trabalho determina a fragilidade de organização do trabalhador. Nós temos hoje, vivenciamos hoje, mudanças, vamos dizer assim, ideológicas, político-ideológicas marcantes, e que culminam com a fragilidade do movimento sindical, com o movimento de organização, qualquer que seja a expressão do movimento de resistência de trabalhadores. Isso determina, associando-se ao processo de desemprego, as pessoas, a barriga fala mais alto, a sobrevivência fala mais alto. Então, as pessoas se submetem a trabalhos precários, a trabalhos insalubres, perigosos e penosos. Então, do ponto de vista da saúde mental, as agressões produzidas pela organização do trabalho não provocam surtos psicóticos, não. Isoladamente, não. Embora eu tenha exemplos, eu lido muito também com a realidade de, por exemplo, a categoria profissional dos bancários. Pra vocês terem uma ideia, pesquisando o trabalho de bancários, eu descobri que em 1933 havia uma patologia, quando não existia CID, Código Internacional de Doenças, existia o Código Americano de Doenças, né? Não tinha o DSM, que é doenças mentais, mas existia uma patologia chamada psiconeurose bancária. Olha o estigma, né? Eles eram estigmatizados, psiconeurose bancária. Eu fiquei surpreso com isso, né? É só que hoje poderíamos utilizar esse termo para psiconeurose médica, psiconeurose da enfermagem, para todas as categorias profissionais. Mas, enfim, eles têm esse privilégio de ter esse... Então, o que acontece? Existe uma carga de metas, modelo de qualidade total, modelo de excelência, como foi colocado pela doutora Carla. Esse modelo penaliza muito o trabalhador. Então, uma das categorias que mais sofre com essa situação é a categoria dos bancários. Então, o que acontece? Se você tem uma patologia de base, se você já tem vamos dizer assim, um gene, você tem uma alteração genética, você já está lá em estado latente, uma situação de transtorno mental, eclode. Então, o trabalho, esse tipo de trabalho, esse tipo de cobrança, esse tipo de pressão vai determinar sofrimento psíquico que vai se traduzir na expressão de uma depressão, de uma ansiedade, de um estresse, tá? Que pode ter manifestações puramente psíquicas e pode ter manifestações somáticas, como hipertensão, diabetes e o próprio câncer. Então, a definição de estresse ocupacional acontece quando as exigências do trabalho não se igualam às capacidades, aos recursos ou à necessidade do trabalhador. E agora, particularizando a situação do trabalhador de saúde, você trabalha sem insumos, cada vez mais há um desabastecimento das unidades de saúde. Esse é um fenômeno que acontece em todo o Brasil.
não pontualmente em nosso estado, em todos os lugares. Então, o sofrimento desse trabalhador, que tem dupla, tripla jornada, no caso da mulher, por exemplo, há uma relação de gênero, onde ela por si só já tem uma dupla jornada, então se associa a isso duplo, terceiro emprego. Então, isso determina um adoecimento precoce. Mulheres com 40, 50 anos, com distúrbio de sexualidade, com depressão, com ansiedade, com fibromialgia, com um sem número de patologias psíquicas ou somáticas, ou psicossomáticas. Então, são um exemplo de uma situação absolutamente esquizofrênica. Nós somos cuidadores, nós adoecemos. Por cuidar, nós adoecemos, nós profissionais de saúde. Então, o estresse, como todo mundo sabe, tem um contexto fisiopatológico, uma síndrome geral de adaptação, liberação de cortisol, nós temos adrenalina, então nós temos uma série de alterações somáticas que acontecem, né, em suprarrenal, e isso também vai determinando alterações, vamos dizer assim, crônicas. E esses episódios agudos que vão se somando e vão determinando a cronificação desse processo. E os fatores são sobrecarga de trabalho, organização de tempo no trabalho, nível de participação, possibilidade de desenvolvimento e ascensão de carreira, salários, papel exercido, né? Sintomas relacionados ao estresse, hiperexcitação, batimentos cardíacos descontrolados, pressão alta, secura na garganta e na boca, comportamento compulsivo, instabilidade emocional, um sem número de patologias. Incapacidade de concentração, predisposição à fadiga, ansiedade sem motivo, dores estomacais, distúrbios digestivos, dores musculares, tudo isso está relacionado ao estresse. Então, esse estresse afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras e pode levar a violência no trabalho, absenteísmo, queda de produtividade e comportamento aditivo, como consumo de drogas lícitas ou ilícitas, promiscuidade sexual com risco das doenças sexualmente transmissíveis e compulsão a novas tecnologias, inclusive, né? A questão do celular, né? Então, problemas psicológicos, né? Estresse prolongado, eventos traumáticos podem dar origem aos transtornos mentais, como ansiedade e depressão pontualmente. Então, esse estresse afeta a organização sob diversas maneiras, como aumento do absenteísmo, rotatividade de pessoal, problemas disciplinares, práticas inseguras de trabalho que culminam com acidente de trabalho. Quando a gente vai fazer investigação e análise de acidente de trabalho, eu sou médico do trabalho, você tem quase sempre está presente a questão comportamental, o fator humano, o ato inseguro. E por que chega a esse aspecto? Porque você tem práticas inseguras de trabalho. A performance diminui, a tensão e conflitos entre colegas de trabalho, e isso culmina também com uma realidade social caótica, né, do mundo do trabalho. Então, o que nós temos? Desafios para o século XXI. Dado tudo isso, dadas as características dos transtornos mentais, é importante estabelecer e entender que tem uma relação de nexo causal muito forte no trabalho e, é claro, onde é que a gente passa a maior parte do dia? No ambiente de trabalho. Onde é que a gente está exposto a riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos? Posição viciosa, trabalho em turnos, trabalho noturno, no ambiente de trabalho. Então não existe nenhum ambiente de lazer, nenhum ambiente doméstico, na maioria das vezes, que faça uma competição com o mundo do trabalho, infelizmente. Então, se o mundo do trabalho representaria nossa, vamos dizer assim, nossa ascensão social, nossa segurança de vida, ele representa também esse sofrimento e morte dos trabalhadores. E é essa visão que nós queremos dar. Temos uma série de fatores, uma série de ações coletivas e individuais que o trabalhador, principalmente o trabalhador de saúde, a quem nós nos dirigimos agora, ele tem que ter uma resposta, uma resiliência, um coping, como reagir em relação a tudo isso. Então, essa é a nossa contribuição e é isso que nós queremos, que se faça uma grande reflexão e que os gestores do mundo do trabalho reflitam sobre isso, porque no momento, daqui a poucas décadas, nós não vamos ter mais cuidadores, porque os cuidadores já morreram, já adoeceram, já morreram. Obrigado.